Bem, pessoal, boa noite. A ideia aqui para vocês, na verdade, está passando uma visão bem geral e até bem objetiva sobre esse aspecto de melhoria, tá ok? E o foco principal é responder essa pergunta, né? Na verdade, nossa vida inteira está muito baseada nisso aqui e a gente não percebe, tá? Qual seria a mudança viável de atitude, né? A atitude que você tem no seu dia a dia realmente, tá? E para começar a explicar essa viagem toda, é preciso que você entenda o seguinte. Primeiro, nós estamos partindo aqui do princípio, da premissa de que o indivíduo ele é um sistema, tá? Um sistema mesmo, é composto por várias e diferentes partes, tá? Quais são essas partes? As nossas características, né? Nossas características que as outras pessoas percebem. Essa, particularmente, não é uma ideia nova, tá? É uma ideia que já vem desde 1910, na verdade, proposto pela psicossíntese, tá? Que todos nós já temos essas características necessárias, nós temos que agora ter um propósito em qual aplicar essas características, tá? E quando nós estamos falando de mudança, na verdade, nós estamos falando em quê? Em mexer, em alterar, né, sistemicamente alguma dessas características para que gere algum efeito sistêmico mais para frente, tá? E quando nós estamos falando de mudança também, a grande maioria delas está ligada a você estar desejando, né, ou querendo atingir alguma meta, atingir algum resultado, propriamente dito. Tá? E quando você tem uma meta, tá? Quantos aqui têm meta? Só para entender aqui. Quantos já passaram por uma situação, eu tenho uma meta, tenho um resultado, quero atingir um sonho, por exemplo. Né? O que acontece? Normalmente, nós temos metas, realmente, tá? Só que o nosso caminho para atingir aquela meta nos parece dessa maneira. Alguém já passou por uma situação semelhante como essa? Já? Né? Mas é muito importante você entender que, para começar a vencer aquele caminho, você precisa entender isso aqui. Tá? Que grandes melhorias, tá, começam com uma pequena mudança de atitude, realmente. Bem pequena. Tá? E o processo de coaching, né, que é ajudar o indivíduo a refletir, a explorar, digamos assim, os seus paradoxos mentais em direção àquela melhoria, parte dessa premissa aqui, tá, de ampliar a consciência do indivíduo sobre exatamente, primeiro, a importância e como causar essa melhoria no seu sistema. Tá? E aí eu vou entrar com vocês agora em um processo que eu desenvolvi há algum tempo, que parte com algumas perguntinhas bem chaves aqui para a gente começar realmente a estruturar e a entender essa melhoria. Tá? Por isso, é muito importante você entender o seguinte, né? Qual é o propósito do seu sistema? Lembrem, vocês são um sistema. Tá? Por que esse sistema existe, propriamente dito? Certo? Essa é a primeira pergunta. Quando você começa a responder ou a descobrir essa resposta, você começa a entender como funciona o seu processo motivacional, né? Pelo que você se motiva. E quando nós nos motivamos, é preciso você entender o seguinte. Deixa eu fazer uma pergunta rapidamente. Quem aqui já trabalhou ou trabalha, de repente, assim, desmotivado? Desmotivado, é. Quem aqui trabalha? Legal. Dessa galera que trabalha desmotivado, por que continua indo trabalhar? Por causa da grana, não é isso? O que acontece se não tiver a grana? Ou seja, nós estamos aqui em um processo motivacional baseado em dor. Certo? Só que o que nós nos esquecemos, né, ou que fica negligenciado, muitas das vezes, é que nós queremos nos motivar pelo prazer. Queremos ter alguma coisa realmente que nos dê prazer, que nos dê tesão sobre resultados e, principalmente, sobre meios, né, de trabalho. Tá? E, além de entender esse propósito, esse processo motivacional, é muito importante também você entender quais são os valores, né, quais são as coisas importantes para você. Tá? Até para você entender realmente o que motiva você, você precisa ter clareza sobre as coisas que lhe são importantes, ou seja, os nossos valores pessoais. Tá? E, além disso, é extremamente vital, principalmente, que quando você tiver, eu quero fazer tal melhoria na minha vida, eu quero fazer tal ação na minha vida, você entenda principalmente o seguinte, o que eu ganho com isso? O que eu ganho é algo bem óbvio, muitas das vezes, tá? Mas, além de pensar sobre o que se ganha, é vital que você pense também sobre o que se perde. Que a grande maioria das pessoas esquece disso. Quando eu falo o que se perde, eu estou falando o seguinte,
quais as coisas que você vai ter que abrir mão para alcançar aquela melhoria. Tá? Opa, saiu aqui o meu... Esse raciocínio todo que eu estou falando para vocês, ele é a base principal de uma proposta que eu bolei chamada MVI. MVI? What the fuck, né? Que viagem é essa daqui? Isso aqui é uma viagem que eu estou bolando, né, que é, na verdade, um Minimum Viable Improvement. Né? Ou seja, qual é a mudança viável, a mínima mudança viável para você alcançar algum resultado na sua vida. Tá? Imagina o seguinte, normalmente nós temos assim, uma série de desejos, uma série de ações que ficam pendentes na nossa vida e aquilo vai acumulando, vai ficando um estoque enorme de desejos inacabados, digamos assim, ações inacabadas. Tá? Essa proposta realmente é baseada na questão de você descobrir quais dessas ações que iriam ficar inacabadas que você consegue colocá-las em prática com o menor esforço possível, tá? Em um menor tempo, de repente. Tá? E aí, esse mesmo raciocínio ele se aplica também para as organizações, porque, observem, o indivíduo ele é um sistema, e ele faz parte de um outro sistema maior, que são as organizações, as empresas, as associações, etc. Tá? E aí, o mesmo raciocínio também. Né? Se eu quiser, por exemplo, melhorar a minha organização, melhorar o meu ambiente, né, eu consigo também identificar qual seria o ponto principal de alavanque no meu sistema. Tá? Alavanque por quê? Porque cada parte do meu sistema está conectada a uma outra. Então, eu preciso entender essa relação que existe entre elas. Tá? E, para resumir bem o entendimento sobre isso, tá, gente, é importante vocês entenderem essa formulazinha aqui. Tá? Que é basicamente tudo, resume tudo isso que nós falamos aqui. Né? Ou seja, ganhos menos perdas, né? Dividido sobre o teu propósito, mais as coisas que você acredita para a sua vida. Porque uma vez que você estabeleça esse equilíbrio, nós estamos falando exatamente de quê? De que você está tendo satisfação ao fazer alguma coisa. Ou melhor, né? Mudar a palavra satisfação para a palavra tesão. Tá? Você está tendo tesão, né, em fazer alguma coisa, e essa fórmula MVI vai te ajudar a entender e a descobrir isso daqui. Por isso, eu queria terminar a noite, né, perguntando para vocês exatamente sobre qual o MVI de vocês. Né? Qual é a mínima mudança viável para você aplicar na sua vida. Tá? Comece respondendo essa pergunta e, principalmente, melhore continuamente em pequenos passos. É isso aí, essa é a minha mensagem para vocês. Muitíssimo obrigado e até a próxima.